Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, meu irmão. Que Deus possa abençoar grandemente a tua vida, que Ele possa fazer com que a luz dele esteja resplandecendo sobre a sua casa, sobre os seus. Passando aqui hoje para repartir com você algo que Deus tem colocado no meu coração, algo que eu tenho orado nesses dias, para que Deus esteja fazendo por nós aquilo que somente Ele pode fazer, verdade? E eu gostaria, antes de mais nada, pedir a você que você já desse um like nesse vídeo, que você compartilhasse com seus amigos, amém? Que você desse um toque lá no sininho para você continuar recebendo as publicações que nós colocamos lá no canal, e que você também nos ajudasse, né, a divulgar a boa palavra do Senhor, amém? Bom, glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de compartilhar com você hoje algo que Jesus falou ali no capítulo 6 de Mateus, do verso 25 até o verso 34, onde ele vai nos falar a respeito de nós não andarmos cuidadosos com coisa alguma. Nós temos vivido, né, um tempo muito difícil. Para muitas pessoas tem sido um tempo muito complicado. E Jesus, ele vem aqui nos dizer, no capítulo 6 de Mateus, a partir do verso 25, que nós não devemos andar preocupados com coisa alguma. Eu pergunto para você, o que a preocupação vai trazer de bom para nós? Para você, para mim? Absolutamente nada. Então ele começa a falar esse texto dizendo o seguinte: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios dos campos, como eles crescem, não trabalham, não fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Sabe, irmãos, eu fico maravilhado quando Jesus ele fala isso aqui. Por quê? Porque Salomão, ele foi um dos homens, você sabe disso, mais sábios do mundo. Acho que foi o maior sábio de todo o mundo. Ele era rico, poderoso, ele era um rei fenomenal. E tudo isso porque Deus deu para ele. Mas olha só Jesus falando aqui, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ou seja, Jesus está falando aqui sobre os lírios do campo. Sabe, Jesus não está falando aqui sobre uma beleza de outra coisa. Ele está se referindo aqui à natureza. Então, olha que
tremendo isso que Jesus está falando. E depois ele continua: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Meu irmão, minha irmã, olha o que Jesus está nos mostrando aqui, sabe? Os lírios, a erva do campo, melhor falando, né? Hoje estava crescida, bonita, de se ver, mas amanhã, ele mesmo fala aqui, no outro dia era lançado no forno. E ele nos fala aqui: e não nos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Então ele nos chama aqui a uma realidade, que nós precisamos entender que o Senhor nos ama, o Senhor ele tem apreço por nós, e então ele continua nos falando aqui: e não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, o que beberemos, ou como nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. Olha só o que Jesus está dizendo aqui: que quem procura viver preocupado, viver inquieto com o dia de amanhã, são os gentios. São aqueles que não andam segundo a promessa de Deus, que não andam segundo o querer de Deus, que não andam segundo a boa palavra de Deus, que não são dirigidos pelo Espírito Santo. E ele diz aqui, né? De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Aqui Jesus ele fecha com essa frase tremenda. Meu irmão, eu tenho pensado nessas coisas, eu tenho refletido sobre essas coisas. O Pai Celestial, ele nos ama de tal forma, de tal maneira, que ele sabe tudo que nós precisamos. Sabe, tudo que eu preciso, tudo que você precisa, para hoje, para amanhã, para depois de amanhã. O Senhor sabe de tudo, Ele conhece as nossas necessidades, Ele sabe do que nós estamos precisando, do que nós vamos precisar. Então nós precisamos fazer o quê? Aquilo que está no verso 33 desse capítulo aqui, amém? Que vai nos dizer o seguinte: mas aí Jesus, ele faz um alerta para nós que queremos andar com Ele, para nós que amamos a Ele, para nós que vivemos sob a sua direção, para nós que queremos agradá-lo. Então ele faz esse alerta aqui no versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E diz mais: e não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Você já parou para pensar nisso, meu irmão, minha irmã? Que por mais que eu e você fiquemos preocupados com o dia de amanhã, não vai adiantar nada. Eu me lembro de uma palavra do pastor Gumer, eu não me lembro o ano, mas foi num culto dia de domingo, e ele dizia o seguinte a respeito de notícias:
que a notícia que eu vou ler hoje já é velha, porque ela pertence ao passado. E eu fiquei com aquilo na cabeça e, obviamente, os anos passaram, veio a pandemia e eu sou uma pessoa que, particularmente, eu gosto muito de ler, de assistir jornal, mas eu confesso para você que num determinado momento, o ano passado, eu até já disse isso em outro vídeo, eu decidi que eu não ia mais assistir jornal, nenhum jornal, a não ser um jornal de esporte. Por quê? Porque são notícias que não agregam nada na sua vida. São notícias que começaram a trazer preocupação, opressão, chateação. E aí, se você não tomar cuidado, você acaba entrando na vibe daquele que dá a notícia e você começa a ficar bravo com o governo, ficar irritado com situações, ficar irritado com pessoas que não entenderam a dinâmica do que está acontecendo no mundo e aqui no Brasil também com relação a essa doença. Então eu decidi parar. Passou-se o ano de 2020, final do ano, começo do ano, eu comecei a voltar a assistir de novo, mas decidi também parar. Por quê? Porque não me acrescenta nada, sabe? Não me acrescenta nada saber quantas pessoas morreram, quantas pessoas estão infectadas, as maracutaias do governo, as coisas erradas que existem por aí, porque jornal passou a ser sinônimo disso. Falar somente sobre essas coisas. Então eu parei aqui em casa, nós quando assistimos um Globo Esporte. Agora eu quero dizer uma coisa para você, não é por isso que eu não sou uma pessoa antenada, que nós aqui não somos antenados com relação ao que está acontecendo no mundo, ao que está acontecendo aí com relação a essa Covid-19, a situação em que o Brasil está. Tudo isso, porém, me levou a ter a seguinte reflexão: o que adianta eu ficar sabendo de todas essas coisas e não fazer nada com elas, no sentido de levá-las até Deus? Então, quando Jesus está falando aqui, voltando para o texto, para nós não nos preocuparmos com o dia de amanhã, quando ele diz aqui no verso 33 que eu devo, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e que todas as outras coisas nos seriam acrescentadas, ele está dizendo para mim e para você que eu não devo me preocupar com as coisas que virão. Primeiro porque ele sabe da minha estrutura, ele sabe da sua estrutura, ele sabe como eu vou me sentir. Irmão, na verdade, quando eu me preocupo com o dia de amanhã, particularmente, eu tenho esse pensamento, eu estou dizendo para Deus o seguinte, que será que Deus vai conseguir fazer com que eu acorde amanhã? Será que Deus vai conseguir fazer com que eu tenha mais um dia de vida? Veja, meu irmão, se nós não tomarmos cuidado, nós acabamos pecando contra Deus nesse sentido. Porque Jesus está falando aqui, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã não me pertence, como não pertence a você também. O dia de amanhã pertence ao Senhor e não a nós. Então, eu gostaria que nós refletíssemos sobre isso, sabe? Que nós
pensássemos sobre isso. Sabe, irmãos, eu tenho experimentado assim aqui na minha casa um amor tão grande da parte de Deus, o cuidado de Deus. Óbvio que nós não estamos alienados, não podemos ficar alienados, mas eu ficar preocupado com tudo isso que está acontecendo, se eu vou ter o que comer amanhã, se eu não vou ter o que comer amanhã, se eu vou, se eu vou ter roupa para vestir ou não, se eu vou poder ir no shopping ou não, quando isso vai acabar para que a minha vida volte ao normal ou não, eu estou simplesmente dizendo para Deus que Ele não é suficiente. Então, eu creio que nós precisamos nos alegrar em Deus hoje, porque esse é o dia que o Senhor fez para que eu e você pudéssemos estar nos alegrando nele, para que eu e você pudéssemos estar buscando o seu reino em primeiro lugar e a sua justiça, repetindo de novo a palavra de Jesus. Para quê? Para que nós tenhamos vida. A vida está muito pesada, irmãos. Nós não podemos levar a vida desse jeito. Nós precisamos ser mais leves, precisamos acreditar mais, precisamos nos preocupar menos e viver mais a vida que Jesus quer que nós vivamos. Então, hoje eu senti muita vontade, na liberdade do Espírito, de fazer esse vídeo, de estar falando para você, de estar comunicando para você essas verdades da palavra de Deus. Nós precisamos entender, amados, que a nossa conduta nesse dia, ela tem que ser para que a glória de Deus seja expandida, para que o nome de Jesus seja glorificado, para que as ações do Espírito se façam presente nas nossas vidas. Então, que essa palavra ela possa entrar na sua mente, ela possa entrar no seu coração. Não fique preocupado com o dia de amanhã, não fique inquieto, não se deixe levar pelas notícias. Se você não tem estrutura, meu irmão, para ouvir notícias, pessoas morrendo, pessoas ficando doentes, famílias perdendo seus entes queridos, sabe? Pare de assistir, vá orar, vá ler bons livros, vá fazer exercícios, se encha de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, procure Deus, sabe? Se relacione com pessoas. Dá para fazer isso pela internet, meu irmão. Eu tenho dito isso aqui. Jesus é tão bom, o Pai é tão bom, o Pai é tão misericordioso que Ele nos deu a internet. Para quê? Para nós nos relacionarmos com outras pessoas, para nós conversarmos com outras pessoas, para nós orarmos com outras pessoas. Eu pergunto para você, em meio a tudo isso que você está ouvindo hoje, o que você vai fazer? Quais serão as suas atitudes? O que você vai pensar a partir de agora? O que você vai dizer a partir de agora? Como serão suas atitudes? Quais serão suas atitudes? Veja que lá em Tiago nos fala o seguinte, que se eu escuto a boa palavra de Deus ou um ensinamento qualquer e eu não pratico, eu sou semelhante àquele homem, aquele ser humano que foi diante do espelho para ver como estava a sua aparência, mas quando saiu, deixou o espelho, ele não sabe mais como ele está. Então nós precisamos praticar a boa palavra de Deus, amém? Nós precisamos ser praticantes
da palavra de Deus. Então, não se inquiete, não fique preocupado, não sofra, não fique estressado com as coisas. E se por um acaso você que está me ouvindo se encontra nessa situação, vá até Deus, vá até o Senhor, busque o Espírito Santo, tenha um tempo com Ele, entregue a Ele todas as coisas, creia, meu irmão, minha irmã, que o Senhor te ama. E como beber uma aguinha aqui porque a garganta seca. E como Ele te ama, Ele vai cumprir com essa palavra dele aqui, sabe? Ele vai te olhar, Ele te olha com olhos diferentes, como aqui está no versículo aqui, sabe, meu irmão? Versículo 28, sabe? Ele nos fala: olhem para o campo, olhem para os lírios dos campos, como eles crescem. Eles não se preocupam em crescer, amém? Eles não se preocupam em ficar bonitos, eles simplesmente ficam bonitos. Por quê? Porque o Senhor cuida deles. E quanto mais a nós, que somos, como a palavra de Deus fala, nós somos como a menina dos olhos do Altíssimo, do Senhor. Então creia em Deus, creia no Senhor, não se deixe levar por esse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Busque a Deus, reparta as coisas com outros irmãos e creia que quando nós fazemos isso, quando nós buscamos Deus em primeiro lugar, tudo, hoje, amanhã, depois, Ele vai estar cuidando para que nós tenhamos. Amém? Então, que Deus te abençoe, que o Senhor possa fazer com que a luz dele resplandeça sobre você, que Ele faça com que a paz dele te acompanhe em cada momento da sua vida e que o Senhor te conduza a bons lugares, a bons termos. Fica na paz, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.